Romanos 6,19, irmãos. 6,19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui diante de Ti, Senhor, da Tua presença. Nós já oramos, nós já estivemos na Tua presença, buscando a Tua face, intercedendo. Agora nós voltamos toda a nossa atenção, Senhor, para o estudo da palavra. E a nossa oração é que, de fato, o Senhor ilumine o nosso entendimento, meu Deus, em o nome de Jesus. Ilumine o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos a graça de compreendermos a Tua palavra e de sermos alimentados por ela, Senhor, nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Queridos, vamos lá. Eu quero começar chamando a sua atenção para a maneira como Paulo começa esse versículo, irmãos. Ele diz assim, olha, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Na verdade, nós vamos gastar basicamente aqui 1 hora tratando só dessa pequena introduçãozinha aqui desse versículo, tá bom? Porque eu julgo ela muito importante, irmãos. Bom, ao dizer isso, querido, quando Paulo diz assim, ó, falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne, ele está aqui se referindo ao uso de uma analogia, de uma ilustração que ele está fazendo, tá bom? Eu vou tentar dar a você uma percepção completa dessa ilustração que ele está fazendo. Vá bem aí para o versículo 16. Mantenha a tua Bíblia aberta, por favor. Romanos 6,16. Aqui ele começa essa analogia, tá bom? Romanos 6,16. Ele diz assim, olha, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Isso aqui, querido, é uma ilustração a respeito da escravidão, né? Algo que era muito comum na época em que Paulo escreveu, tá bom? Então ele está usando uma realidade do cotidiano daquelas pessoas, né? Uma realidade experimentada por muitos deles, para lançar luz a respeito de uma verdade espiritual, tá bom? Agora, olha o versículo 18, irmãos. Versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Novamente, ele continua lançando mão da ilustração, entendeu? Se alguém foi liberto do pecado, é porque ele era escravo. Então, a pessoa era escrava do pecado, mas ela foi tirada dessa condição de escravo do pecado e colocada numa outra condição, qual? Escravos da justiça, tá bom? Então, ele continua usando a mesma analogia, a mesma ilustração, tá? Bom, no texto que nós estamos estudando, querido, Paulo também se refere a essa ilustração. Pulando essa parte que nós vamos tratar hoje, a segunda parte desse versículo 19 diz assim, olha, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, por isso Paulo disse no começo desse versículo, falo como homem. Por causa dessa analogia que ele está usando, dessa ilustração que ele está usando. Aí, aqui um lembrete, eu vou estar citando bastante Lloyd Jones hoje, tá bom? Ele diz o seguinte, isso não significa que Paulo estava falando como homem, ou usando a linguagem humana, porque ele não poderia falar de outra maneira. Como homem, ele só podia falar em termos humanos e em linguagem humana. O que ele quer dizer com a expressão falo segundo a maneira dos homens, que é uma outra traduçãozinha, né? É que ele está usando uma ilustração caseira tomada da vida comum. Repito, querido,
A escravidão, naquela época, era uma coisa comum. Comum, irmãos. Tanto entre judeus, como entre romanos e gregos e todo mundo, entendeu? A escravidão era algo comum. Ter um escravo é como ter um celular, entende? Era mais ou menos essa. Então ele está lançando mão dessa realidade, do cotidiano daquelas pessoas, para ilustrar uma verdade profunda espiritual. Bom, e é aqui que começa a questão, irmãos. Aqui que surge uma questão, que é no mínimo curiosa, né? Por que Paulo utiliza essa frase particular, fala como um homem pela fraqueza da vossa carne, né? E chama a atenção. Por que ele está usando isso e chamando a atenção do público para quem ele está escrevendo para essa fala, né? Por que chamar a atenção para o fato de que ele estava usando uma ilustração? Veja, é curioso, querido, porque o próprio Paulo, ele chama a atenção das pessoas para essa realidade. Olha, eu estou falando com vocês numa linguagem simples, eu estou falando a vocês usando ilustração, né? E ele aponta para isso. Olha, eu estou usando uma ilustração, eu quero que vocês entendam, eu estou usando uma ilustração. Por que ele faz isso, na verdade? Alguns dizem que ele faz isso para se desculpar. E por que eles acreditam dessa forma? Porque Paulo acreditava, essas pessoas dizem que Paulo está se desculpando porque ele acreditava que um pregador do evangelho não deveria usar ilustrações nas suas pregações. Esse é um ponto interessante que a gente vai discutir mais tarde, tá? Outros dizem que ele está se desculpando pelo simples fato de usar uma ilustração a respeito da escravidão. Então, o problema aqui é a ilustração por causa da escravidão, tá bom? São coisas que são levantadas do porquê ele chamou atenção para essa fala, entendeu? Para essa fala de dizer, olha, fala como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Então, eu posso dizer a vocês, querido, que as duas respostas aqui, elas estão totalmente equivocadas. Paulo aqui não está pedindo desculpa. Paulo está justificando o uso que ele faz da ilustração. Quando ele diz, fala como homem, aí ele cita aí, lá a partir do versículo 16, no 17, no 19, vai falar um pouco mais na frente também, entendeu? Quando ele faz o uso da ilustração, ele faz isso para justificar, irmãos. O falo como homem não é um pedido de desculpa. O falo como homem é uma forma de justificar o uso que ele está fazendo da ilustração. E é exatamente aqui, querido, que nós precisamos levantar uma questão interessante. E essa questão que eu vou levantar, e eu vou levar o restante do culto para responder ela. Por que Paulo usou a ilustração da escravidão? Ou por que ele usou a ilustração? Tá bom? Primeira resposta, bem simples. Ele usou a ilustração da escravidão para clarear o ensino dele, para esclarecer aquilo que ele estava ensinando à igreja. A ideia proposta é mais ou menos assim, olha, eu estou falando desta maneira e estou usando essa ilustração tirada do conhecido, do cotidiano de vocês, da relação da questão da escravidão, porque vocês todos estão familiarizados com ela. Então ele lança a mão dessa ilustração porque aquilo é comum para as pessoas. Ela é útil para esclarecer aquilo que ele está ensinando. Por isso ele faz uso dela, tá bom? E uma observação interessante aqui é que até aqui esse momento, no estudo da carta de Paulo, nós estamos em Romanos 6, 19, até aqui Paulo não tinha usado ilustração na sua carta, entendeu? Na verdade, a gente pode ir um pouco mais adiante e dizer que quase nunca Paulo se utiliza dessa ferramenta nas suas cartas. Aí eu cito novamente Lloyd Jones. Ele diz que o apóstolo não é um pregador que conta histórias, entendeu? Nas suas cartas. Ele não usa ilustrações livremente. Aqui ele faz isso e parece sentir a necessidade de explicar o porquê ele está fazendo. Portanto, ele não está se desculpando. Ele está dando uma explicação. E a intenção do apóstolo, irmãos, é tornar seu ensino o mais claro possível, por isso ele lança a mão dessa ilustração. Veja aqui uma coisa, irmãos. Aqui eu tenho um princípio interessante, que a gente poderia até explorar um pouco. Eu vou só dar uma pincelada, tá bom? A ideia é, aqueles que pregam, né, e ensinam o evangelho, eles nunca deveriam ser culpados de usar histórias, figuras, analogias e ilustrações
como meios de entretenimento. Escute bem o que eu vou te falar, tá bom, querido? Paulo faz o uso de uma analogia e ele explica por que ele está usando. Você percebe muito claramente que isso não é normal na maneira de Paulo pregar. Não é normal nos seus escritos, entendeu? Então ele não é um pregador que lança mão demais disso aí. E aí, por isso que eu trago esse princípio, entendeu? Quem prega, quem ensina, né, o evangelho, não deveria ser culpado de usar histórias, figuras, analogias e ilustrações como meios de entretenimento. Escute bem, querido. Eu particularmente conheço os pregadores, pode deixar à vontade, tá bom? Eu conheço pregadores que contam histórias, e contam histórias. Mas isso, irmãos, não considera, se um pregador desses fosse avaliado por Paulo, ele vai dizer assim, olha, você não está pregando. Porque um pregador, ele não é chamado para contar histórias. Um pregador, ele é chamado para expor o texto bíblico, irmãos. É isso. Estou lembrando aqui de uma coisa que eu não posso nem falar a vocês porque é constrangedor, na verdade, né? Mas o pregador, gente, explicando para vocês de forma bem clara, lá em Neemias, eu não sei se é o capítulo 9 ou se é o 10, não me recordo aqui direito, onde Neemias reúne o povo em frente ao templo, e junto com o sacerdote Esdra, né, ali está o sacerdote ali e os outros levitas, eles reúnem o povo para fazer uma leitura pública das Escrituras. Como é que funciona? Ali nós temos um modelo de pregação que, para mim, é o modelo de Deus, entendeu? Foi assim que Deus ensinou, é assim que Deus quer que a gente pregue. Então, alguém está em cima de uma plataforma, lá não tinha os recursos que nós temos hoje, tá bom, querido? Então, tem uma multidão na frente do templo, é tanta gente, né? Eles estão na frente do templo, tem uma multidão, não tem caixas de som, não tem microfone, então qual foi o método abordado para tornar aquilo eficiente? Constrói uma plataforma e alguém lê um pedaço da lei lá em cima, um trecho da lei, e os levitas no meio do povo vão explicar aquilo que foi lido lá em cima. Até uns comentaristas, estudiosos dizem que, já que o povo ficou 70 anos no cativeiro, quando eles voltaram de lá, eles não estavam mais falando a sua língua mãe, a sua língua natural, entendeu? Então, eu não sei se é verdade, querido, eu só posso fazer um comentário. A ideia é a seguinte, é que o sacerdote está lendo a lei, a Torá, no hebraico, e os levitas estão traduzindo aquilo que foi lido para o aramaico, né? A linguagem que eles aprenderam no cativeiro, e depois explicando aquilo. Tanto faz, irmãos. Se ele está lendo em hebraico e alguém está traduzindo para o aramaico e depois explicando, ou se ele está lendo apenas em hebraico e depois os levitas estão explicando, o ponto principal aqui é o seguinte, entendeu? É que a pregação se dá da seguinte forma: nós lemos o texto e depois nós precisamos explicar o texto. Isso é pregação bíblica, tá bom? Paulo não é aquele pregador que está lá contando histórias, entendeu? Aí eu conheço, sim, já ouvi muito. Há muitos pastores que fazem isso, entendeu? Eles leem um texto bíblico, fecham a Bíblia e começam a contar histórias. Isso não é considerado pregação, querido. Se fosse Paulo avaliando, ele dizia, isso não é pregação. E muitas vezes, às vezes você conta uma história para ilustrar aquilo que você está pregando. Paulo faz isso aqui. Ele está ilustrando a sua mensagem aqui com essa questão da escravidão. Mas a questão é que as pessoas vão contando história, querido, e se perdem. A história se transforma num fim em si mesmo, entendeu? O que acontece? Essas coisas todas podem ser usadas como apenas meio de entreter as pessoas, entendeu? E não há uma preocupação real com a exposição do texto. Bom, por que é que Paulo está usando, então, aqui? Por que ele avisa que está usando? Por que ele está usando a questão da ilustração, da escravidão? Para evitar um entendimento completamente equivocado do seu ensino. Perceba, querido, que toda a intenção de Paulo, quando ele lança a mão da ilustração, é clarear, é esclarecer,
é evitar mal entendido em torno daquilo que ele está ensinando, entendeu? Com o uso da ilustração, Paulo não quer apenas esclarecer seu ensino, mas também deixar claro que existe uma possibilidade real de que alguns possam entender mal o que ele está ensinando. Pedro falou sobre isso. Em 2 Pedro 3, 15 e 16, Pedro diz assim, olha, e considere a longanimidade do nosso Deus, do nosso Senhor, como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Agora preste atenção. Nelas, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Paulo sabe disso, assim como Pedro sabia disso, que algumas pessoas, por não compreenderem bem aquilo que Paulo está ensinando, poderiam deturpar o ensino e fazer isso, né, se prejudicando, querido, tá bom? Então, a gente pode dizer aqui, querido, que Paulo sabia que havia o perigo de que aquilo que ele estava dizendo fosse mal entendido, entendeu? E por isso ele faz o uso da analogia da escravidão a fim de proteger a verdade. Qual era o temor de Paulo, irmãos? Qual era o medo que ele tinha em relação a isso? Por que ele está querendo proteger a verdade? Eu vou chamar você para um exercício bem interessante, tá? Primeiro, se você está com a sua Bíblia aí, leia o versículo 14 comigo. Romanos 6,14. Vamos ver o que Paulo está querendo proteger aqui, entendeu? Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é um texto extremamente perigoso, irmãos. Essa é uma verdade tremendamente libertadora. Entretanto, ela mal compreendida, ela pode ser absurdamente destruidora, irmãos. Destruidora. Imagine aqui, querido, alguém que ouviu essa mensagem, mas não conseguiu captar o verdadeiro ensino do apóstolo, e essa pessoa diz o seguinte: muito bem, como não estou mais debaixo da lei, não preciso mais me incomodar com a minha conduta, nem com o meu comportamento. Eu estou livre, absolutamente livre. Pergunto a vocês, é possível alguém ouvindo o que Paulo disse chegar a esse tipo de conclusão? É claro que é. Paulo diz, nós não estamos mais debaixo da lei. O que ele está dizendo, querido? As pessoas vão interpretar, quer dizer que a lei não é mais uma ameaça? Quer dizer que eu não tenho mais obrigação para com a lei? Quer dizer que agora eu posso fazer o que quiser? Entende? Esse tipo de conclusão pode, e alguns fazem realmente esse tipo de dedução a respeito da pregação. Ele está preocupado com isso. Ele sabe que o que disse é perigoso, entendeu? Então ele tenta de todas as formas proteger aquilo que ele está dizendo. E a melhor ferramenta que ele encontrou para fazer isso foi usar a analogia da escravidão, querido. Agora veja, Paulo, só imagine uma espécie de diálogo, né? Paulo está dizendo assim, olha, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí alguém diz assim, muito bem, Paulo, então isso quer dizer que eu não estou mais debaixo da lei, então eu não preciso mais me incomodar com a minha conduta, com o meu comportamento, né? Quer dizer que eu estou livre, quer dizer que eu estou completamente livre? Aí Paulo vai dizer assim, olha, calma lá, cara. Tá? Não foi isso que eu disse. É verdade que nós não estamos debaixo da lei, mas isso não significa que estamos livres para fazermos o que quiser. E por que não? Porque nós somos libertados da lei, libertados do pecado, mas agora nós somos escravos da justiça. Eu não sei se vocês conseguem perceber, querido, a mensagem da graça é uma mensagem perigosa. É um fato. Se você ler, existem alguns clássicos da literatura cristã a respeito da graça. Eu indico duas. Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, é um clássico, uma leitura muito gostosa. E há um outro de Charles Swindoll, O Despertar da Graça. O Despertar da Graça. Esses autores, nas suas primeiras páginas, já na introdução do assunto, eles chegam a dizer o seguinte, olha,
Se a sua mensagem a respeito de graça não der margem para alguém que está ouvindo interpretar mal o que você está dizendo, então a sua mensagem não é uma mensagem de graça. Paulo sabe disso. Está pregando sobre graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor. Para muita gente, a palavra graça é quase que é como se fosse uma espécie de como é que eu chamo isso? É uma espécie de um passaporte para você viver da forma como bem quiser, entendeu? Graça para muita gente é isso. Eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, então eu posso viver a vida da forma como bem quiser. Paulo sabe disso, querido. Então, como é que ele protege a verdade? Aí ele lança a mão desse recurso. Ele lança a mão da ilustração da escravidão. Ele diz, olha, você realmente você foi liberto, entendeu? Você foi liberto do pecado. Você não é mais escravo do pecado, entendeu? Você não está mais debaixo do pecado, não está mais debaixo da lei. Só que você foi libertado do pecado, mas foi feito escravo da justiça. Versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos escravo da justiça. Então você deixou de estar debaixo do senhorio do pecado, da lei, mas agora você está debaixo do senhorio de Deus, de Cristo, da graça, entendeu? Você não é totalmente livre para fazer o que quiser. É o que o Paulo está dizendo, irmãos. Olha isso aqui, irmãos. Vou fazer uma citação longa de Lloyd Jones, porque ele vai tentar explicar isso. Olha, ele diz assim, o anseio de Paulo é que aqueles irmãos vejam que o homem que não está debaixo da lei está agora debaixo da lei de Cristo. Ele não está mais debaixo da lei, da Torá, dos mandamentos, mas ele está debaixo da lei de Cristo. Ele não está livre da justiça. Ele está livre para a justiça. Foi posto em liberdade para poder praticar a justiça. Ele continua falando, Lloyd Jones. Paulo está com tanto desejo de que ninguém imagine que não está debaixo da lei. Ninguém imagine que não está debaixo da lei significa que o cristão está completamente livre, que afirma que, embora os cristãos não sejam mais escravos do pecado, são, não obstante, escravos da justiça. Ele continua sendo escravo. Você não é mais escravo do pecado, mas agora é escravo da justiça. Esse é um outro ponto que, se der tempo, nós vamos tratar mais para frente, tá bom, querido? Porque também é um tema, soa pejorativa nos nossos ouvidos a ideia de que nós somos escravos da justiça, tá? Então a gente vai tratar disso daqui a pouco. É como se ele dissesse assim, olha, coloquei essa verdade nos termos da analogia da escravidão, de um homem ser escravo de um senhor, e então vir outro e adquiri-lo e libertá-lo do seu ex-senhor e fazer dele o seu próprio escravo. O fato é, você continua escravo. Só não é mais escravo da lei, mas continua escravo, entendeu? Você tem um outro senhor. Então não é, já que eu não estou debaixo da lei, então eu posso fazer o que quiser. Não. Você continua. Gente, deixa eu citar aqui, é uma citação pesada, mas eu vou citar. Lutero, ele dizia que o homem é uma besta, é como uma besta. Ou ela é montada pelo diabo, ou ela é montada por Deus. Eu sei que é uma ilustração forte, né? Dizer que o homem é uma besta é um negócio forte, né? Mas ele disse isso, entendeu? Quando ele disse isso, a intenção dele é só mostrar exatamente isso. Você não é totalmente livre, querido. Nenhum ser humano é totalmente livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Ou você está debaixo do domínio do pecado e do diabo, ou você está debaixo do domínio da graça ou de Deus, ou de Cristo, entendeu? Não há ninguém livre nesse mundo, querido. Não há. Então, veja, novamente, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu coloquei essa verdade nos termos da analogia da escravidão, né? E eu expressei essa verdade dessa maneira. Você tinha um senhor, foi comprado, agora tem um outro senhor, você continua tendo um senhor, na verdade. Então eu expressei a verdade dessa maneira, a fim de que ninguém torça para a sua própria destruição a minha exposição sobre o fato de que nós não estamos mais debaixo da lei. Toda a intenção de Paulo aqui, querido, é proteger o ensino dele.
Irmãos, saber que nós não somos mais escravos do pecado é uma das verdades mais tremendas que há na Bíblia. Eu disse isso a vocês, acho que na semana passada. Isso é tão importante que na primeira parte desse capítulo aqui, 6, e até na segunda parte do capítulo, Paulo vai se repetindo de várias formas, entendeu? De várias maneiras, usando palavras e vocabulário diferente, mas sempre trazendo a mesma realidade. Nós não somos mais prisioneiros do pecado. Nós não estamos mais debaixo do pecado. Deus nos libertou dessa condição. Não é mais esse o nosso estado, não é mais essa a nossa condição. Agora nós estamos debaixo da graça do Senhor. E ele vai dizendo isso, vai repetindo isso de todas as formas possíveis, para que fique gravado no coração daqueles que vão ler, é lógico, de nós que estamos hoje conhecendo, entendeu? Essa ideia. Porque para Paulo é muito importante, irmãos, nós não somos mais prisioneiros do pecado. Entende? Só que quando essa mensagem é entendida errada, ela nos empurra exatamente para aquela condição da qual Deus nos libertou. Porque quando uma pessoa diz, irmãos, que já que eu não estou mais debaixo do pecado, mas da graça, ou debaixo da lei, mas debaixo da graça, então agora eu posso viver como eu quero, esse pensamento, essa interpretação, esse tipo de dedução, nos leva para a escravidão do pecado e não nos liberta, entende? Por isso que Paulo está usando essa analogia para mostrar àqueles irmãos e para mostrar a nós, querido, que embora nós não estejamos mais debaixo do pecado, nem da lei, nós estamos agora debaixo de um outro senhorio, tá? Então por que ele usa a ilustração? Porque toda ilustração, por melhor que seja, tem suas limitações. Então aqui eu vou tratar de um ponto muito importante, querido. É falar das limitações que há numa ilustração, tá? Novamente, falo como um homem pela fraqueza da vossa carne. E aí eu digo a vocês, querido, nós precisamos de muito cuidado com o uso de metáforas, com o uso de analogias, de ilustrações. Eu vou te dar um exemplo, querido, de como que nós precisamos ter cuidado com isso. Eu vou te dar um exemplo extremado do perigo de você fazer mau uso de uma analogia. Mas primeiro eu vou ler o texto para você poder entender esse perigo e como que as pessoas podem chegar a conclusões absurdas a respeito de uma ilustração. Então, se você quiser, abra comigo em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 11, irmãos. É a famosa parábola do semeador. Tá? Vamos lá. Lucas 10, 30. Ele diz assim, o texto diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, gente, Jesus era mestre nessas argumentações, tá bom? Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, depois levou-o para uma hospedaria, uma estalagem, né? E tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, ao dono da estalagem, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, de maneira bem simples, ele está dizendo, um judeu, caminhando por uma estrada daquelas lá de Jerusalém, da Judéia, foi assaltado e espancado. Deixaram o cara lá à beira da estrada, quase morto, e um sacerdote vai passando e olha aquele judeu e ele se desvia dele, passa de largo. Depois vem um levita, propositalmente está usando os personagens, o mais importante da religião deles. Depois vem um levita, vê o mesmo homem caído e aí passa de largo também.
Depois passa um samaritano que era inimigo dos judeus, e os judeus inimigo dele, entendeu? Mas ele olhando o homem caído à beira da estrada, ele vai lá, se compadece do homem, entendeu? Cuida do homem, coloca lá azeite, vinho nas feridas, coloca o homem sobre o jumento que ele está com ele lá, leva para uma hospedaria, entendeu? Ali ele trata do homem, e quando ele vai sair no dia seguinte, ele deixa 2 moedas, dizendo assim, olha, é para o gasto com ele. E se ele gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu pago o que foi gasto a mais. É essa a parábola. Eu estou contando tudo isso, né, para te mostrar o perigo que as pessoas podem fazer de uma analogia, de uma ilustração. Então, vamos para o perigo, irmãos. Quem conta isso é o Augusto Nicodemos. Em uma pregação, ele está falando sobre a necessidade de interpretação bíblica, né? A necessidade de você entender e compreender o texto bíblico. Ele fala que havia um grupo de teólogos numa época aí passada que interpretavam a Bíblia alegoricamente. Então, veja a interpretação alegórica desse texto, dessa parábola. O judeu que foi assaltado significa o homem perdido. Os salteadores, os ladrões, que roubaram e espancaram o homem, é o pecado. O homem que foi assaltado e espancado, caído à margem do caminho, da estrada, é o homem pecado. Né? O sacerdote e o levita que não ajudaram o homem representam a lei que não pode salvar o pecador. O bom samaritano é Jesus, né? Que derrama o seu sangue, no caso o vinho, né? Levantar o homem é uma referência ao novo nascimento, coloca em cima do jumento, o jumento é um simbolismo do evangelista, e leva o homem para a estalagem, para a hospedaria, que é a igreja, e diz para o dono da estalagem, que é o pastor, né? Olha, eu tenho aqui 2 moedas, que é o batismo e a Santa Ceia, cuida dele para que eu volte, né? Que é a segunda vinda de Cristo, e aí segue a interpretação do texto. Você percebe para cada detalhe uma alegoria. Gente, isso é um perigo, querido. Isso é um negócio terrível. O que Jesus Cristo está ensinando com a parábola do bom samaritano? Que não tem bom samaritano, a Bíblia não fala sobre isso, né? É só o nosso subtítulo lá. O que ele está querendo ensinar, na verdade? Se você voltar a um versículo, alguém pergunta para o Senhor, Senhor, quem é o meu próximo? E para responder essa pergunta, quem é o meu próximo, ele conta a parábola do bom samaritano. A resposta que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, o meu próximo é todo e qualquer pessoa que precisa de mim, ainda que ele seja meu inimigo. Esse é o meu próximo. Aí alguém vem e traz uma interpretação toda maluca. Gente, veja, eu quero que você entenda uma coisa. Aqui nós temos uma verdade que é inegável. O homem perdido, o pecado, entende? O homem caído em pecado, né? Temos Jesus que com o seu sangue salva esse homem. Nós temos o novo nascimento, nós temos a necessidade de evangelista, nós temos a igreja, nós temos o pastor, nós temos a ceia, nós temos tudo isso aqui, querido. Temos a segunda vida de Cristo, só que não é esse o sentido que Cristo quis dar para a parábola. E é por isso que nós precisamos ter cuidado na hora de usar e na hora de dar uma interpretação para essas coisas, porque isso pode mudar completamente a intenção do texto, né, naquilo que se pretendia fazer, alcançar. No caso de Jesus, ele estava uma mensagem simples. O nosso próximo é todo aquele que precisa de nós, mesmo que aquele que precisa de mim seja meu inimigo, entendeu? Tem nada a ver com isso aqui que foi dito aqui. Bom, é só para você entender, querido, e eu peguei um exemplo assim, bem extremado para você perceber como que é perigoso. Me permite só acrescentar mais um detalhe. Quando você lê a parábola do filho pródigo, você pode observar, irmãos, aí um pregador pega e vai falar do filho, do pai, que é Deus. Aí o outro pregador vai falar do filho que saiu de casa, e dizer que aquele é o homem pecado. O outro vai falar do filho que ficou, aquele é o crente dentro da igreja, né? Que mesmo dentro da igreja não consegue desfrutar das bênçãos do Senhor. E tem até pregador que traz a mãe do filho pródigo, que nem está no texto, para falar dela. As pessoas gostam disso, irmão, e viajam nesse negócio.
Mas isso é muito perigoso, irmãos. Paulo tem todo o cuidado. Toda ilustração tem as suas limitações, tá bom? Bom, e aí eu vou tratar disso um pouquinho agora, tá bom? Vamos voltar para o nosso texto, tá? A ideia de Paulo é o seguinte, irmãos. Na vida cristã, existe sim a ideia da escravidão. Você não pode negar isso, tá? Só que ela não é a mesma coisa, essa escravidão que é apresentada, a escravidão em Cristo, não é a mesma coisa da escravidão da lei, do pecado, entendeu? Existe sim escravidão, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é a escravidão do pecado, né, da lei, a outra coisa é a escravidão da graça, a escravidão em Cristo. Bom, deixa eu tentar te mostrar, muito rapidamente, como é que a Bíblia retrata essa antiga escravidão, a escravidão de estar debaixo da lei, debaixo do pecado, debaixo do domínio de Satanás. Lucas 11, versículo 21, está escrito assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Essa passagem, querido, o contexto dela fala de pessoas possessas. Só o versículo 19 para você entender um pouquinho do contexto. Jesus está dizendo assim, olha, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Então esse contexto aqui é aquele contexto em que Cristo é acusado de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Ele diz, usando essa linguagem, essa metáfora, que o diabo é como um homem valente, que guarda os seus bens, entendeu? Guarda em segurança. Essa referência aqui, o próprio Lloyd Jones diz isso, irmãos. Essa é uma figura descritiva da humanidade em pecado, entendeu? Ela é os bens do diabo. É a humanidade debaixo da tirania, do domínio, do governo, do diabo e do mal. E ele diz mais, isso é um tipo de tirania totalitária, do pior tipo, né? É uma forma de escravidão. E não há nela nenhuma liberdade. São os bens do inimigo, são os bens do valente, são os bens do diabo, entendeu? Para que essas pessoas sejam libertas, é preciso que venha um valente, mais valente do que o diabo, para libertar as pessoas. A mesma figura, irmãos. Você está debaixo de um senhorio e vem outra pessoa e te liberta. Só que te libertou daquele senhorio antigo para que você agora estivesse debaixo do senhorio daquele que te libertou. Eu sei que isso parece confuso, mas é muito simples. Você tinha um senhor, alguém foi lá, te libertou, mas fez de você o seu escravo. Então você continuou tendo um senhor, você mudou de senhor. Só que esse senhor agora, que a Bíblia chama de graça, de justiça, ou Deus, ou Cristo, entendeu? Não, esse tipo de escravidão não tem comparação com a antiga, na verdade. A mesma linguagem, olha, em Efésios 2:1, Paulo retrata assim, olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando você chega no versículo 2, Paulo vai dizer, vocês eram escravos do mundo, vocês eram escravos do diabo, e vocês eram escravos da carne, escravos. E o Senhor veio e libertou vocês. Entende? Há uma escravidão, querido, perversa, maligna, que literalmente empurra o homem para o inferno. Esse é o retrato da antiga escravidão, querido. Entretanto, existe uma escravidão, a escravidão do cristão, ela é diferente. Ele não é mais escravo do pecado, da lei, não é mais escravo do diabo. Ele é escravo da justiça, ele é escravo de Deus, ele é escravo do Senhor Jesus, entendeu? Então, é nesse ponto aqui, irmãos, que a ilustração, ela perde o seu sentido. Porque Paulo queria mostrar que o homem saiu debaixo de um senhorio para se colocar debaixo de um outro senhorio. Só que ele vai adiante e diz assim, olha, só que isso tem limite. Você não pode usar essa ilustração de forma absoluta. Há limites. E o limite é exatamente esse. O antigo senhor era um senhor maligno, tirano, cruel. O seu novo senhor não tem nada a ver com o antigo. Aí eu vou retratar agora essa escravidão do cristão, tá bom? Vê se você consegue entender, irmãos. Essa é a escravidão do cristão retratada na Bíblia. João 10, versículo 9. Jesus está dizendo, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá
e encontrará pastagens. Então imagine um aprisco e o Senhor está dizendo assim, olha, você vem, você pode sair, vai atrás de pastagens, se alimenta e depois voluntariamente você volta para o aprisco. Isso é escravidão cristã. Mas há um texto melhor ainda, tá bom? Mateus 11, 28 até o 30. Novamente o Senhor Jesus falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a alma de vocês. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eles estão debaixo de um jugo. Esse jugo é um jugo que cansa, é um jugo que sobrecarrega, é um jugo que põe um fardo muito pesado nas costas daqueles que estão carregando. O que o Senhor diz? Olha, deixem esse jugo e tomem o meu jugo. Só que o meu jugo não é cansativo, o meu jugo não sobrecarrega, o meu jugo é suave, entendeu? E o meu fardo é leve. Há uma diferença gritante entre o jugo que o diabo coloca sobre os homens, que a lei coloca sobre os homens, e o jugo de Cristo sobre nós, querido. Então, a ideia é, as ilustrações são boas, mas elas têm limitações. Nós não podemos tomá-las como absoluta. Há um sentido em que é certo dizer que ambas as condições são de escravidão. E, no entanto, não se pode parar aí. É preciso explicar a diferença entre as duas escravidões. É isso que eu estou tentando fazer com vocês, entendeu? A segunda escravidão, querido, é uma escravidão voluntária. É uma escravidão, a Lord John chama isso de escravidão do amor, entendeu? É algo que nos satisfaz, é algo que nos preenche, é algo que nos completa. Ser servo de Cristo, ou ser escravo de Cristo. Na verdade, você pode pegar as cartas de Paulo, querido, e quase todas elas, ele sempre começa dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra no original, em todo lugar, é doulos, que significa escravo. Ele se apresenta assim, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Não é uma escravidão tirânica, não é uma escravidão opressora, não é uma escravidão cruel, querido. É uma escravidão de amor, entende? Para me libertar do meu antigo senhor, ele deu a sua vida por mim. E Paulo gostaria muito, querido, que aqueles irmãos e que nós hoje entendêssemos isso. Nós não somos livres para fazer o que quiser. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Só que esse Senhor é bom. Isso não quer dizer que ele vai permitir que você faça o que quer, entende? Você tem um senhor, você tem um dono, e você tem que andar de acordo com as regras desse dono. O quarto motivo é por causa da fraqueza da nossa carne. Irmãos, irmãos, essa é a parte principal, querido. Se eu começar bem aqui, eu não vou conseguir terminar, entendeu? Vai ficar pela metade esse negócio. Ah, Jesus amado. Eu não sei o que faço. Eu vou só começar, aí na semana que vem eu recapitulo, tá bom? E aí eu dou prosseguimento, tá bom? Novamente, sim, o quarto motivo, né, é a fraqueza da nossa carne. Ele diz, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Bom, querido, existe aqui, irmãos, algo muito profundo e emblemático nesse texto que Paulo está citando aqui, tá bom? Veja, primeiro, eu acho que a gente poderia perguntar, por que ele está usando uma ilustração para retratar uma verdade espiritual? Porque é isso que ele está fazendo, entendeu? E a resposta de Paulo é, olha, eu estou usando a ilustração por causa da fraqueza da carne de vocês. Segundo, por que ele não disse que era por causa da fraqueza, da nossa fraqueza intelectual, ou da fraqueza intelectual daqueles irmãos? Porque se ele tivesse dito isso, estaria dando ao intelecto um valor que não lhe é atribuído quando se trata de questões espirituais. Irmãos, isso aqui é de uma importância suprema, querido. Por isso que eu vou repetir isso aqui semana que vem. Bom, querido, vamos tentar entender a questão? Veja, eu falo como um homem por causa da fraqueza da carne de vocês. Ele não diz, olha, eu falo a vocês como um homem porque vocês não têm
sabedoria ou inteligência suficiente para entender a doutrina sem que eu lance mão da ilustração. Não, o problema não é isso, entendeu? Se o problema fosse o intelecto, Paulo estaria dizendo àqueles irmãos que se eles fossem mais inteligentes, ele não precisaria ter usado nenhuma ilustração. E aqui, irmãos, é que a gente vai encontrar algo interessante. O Novo Testamento nunca diz que a falta de compreensão das verdades espirituais seja um problema intelectual. O problema é a fraqueza da nossa carne. O que é carne? A carne, querido, ela significa, na verdade, todas as faculdades do homem influenciadas, pervertidas e controladas pelo pecado. É todo o meu ser, entendeu? Os meus órgãos, os meus sentidos, mente, entendimento, tudo isso, vontade, emoção, tudo isso controlado pelo pecado é carne, entendeu? E é por isso que o homem não consegue entender as verdades de Deus, tá? Então vamos lá, eu vou só até aqui e eu vou parar para a gente a semana que vem seguir. Olha só, querido, veja esse fato. Segundo o ensino bíblico, o problema do homem, por natureza, não é apenas que lhe falta intelecto. O que falta é entendimento espiritual. A dificuldade do homem não está apenas em sua mente, mas em sua falta de capacidade e habilidade para entender, crer e seguir a verdade espiritual. E por que falta entendimento espiritual ao homem? Por causa da queda. Lembra lá de Adão, lá no Jardim do Éden? Foi por causa do pecado de Adão, da queda de Adão, que o homem não tem mais esse entendimento. É um fato indiscutível que antes da queda, Adão desfrutava, irmãos, tanto de comunhão como de uma comunicação muito livre com Deus. Ele se comunicava naturalmente com o Senhor. Só que depois da queda, querido, depois da entrada do pecado, o homem perdeu essa capacidade de apreender, de compreender, de ter entendimento espiritual, entendeu? E a semana que vem nós vamos ler bastante partes dos 3 primeiros capítulos de Coríntios, que vai tratar disso de maneira muito clara, de maneira muito explícita, irmãos. É algo assim impressionante como Paulo retrata essa realidade em 1 Coríntios, entendeu? Onde ele fala que o homem natural, o homem sem Cristo, ele não consegue compreender as coisas, as verdades espirituais, porque essas verdades se discernem espiritualmente, elas são entendidas, elas são compreendidas espiritualmente, e aí não tem a ver com o meu intelecto, não tem a ver com a minha capacidade intelectual de compreensão, ou com a minha inteligência, ou qualquer outra coisa. É uma verdade bíblica e ela só pode ser entendida, discernida, se o Espírito me der essa capacidade. Eu vou fechar para não olhar mais nada aqui, senão vou querer seguir. Escute bem, querido. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Está escrito lá em 2 Coríntios 4:4, se eu não me engano, né? Eu estou ruim de lembrar os versículos. Só sei que é capítulo 4 de 2 Coríntios, lá está escrito que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, de maneira que Paulo diz, de maneira que a verdade de Deus não lhes resplandece. O que ele está dizendo? O diabo cegou o entendimento das pessoas, de maneira que elas não conseguem entender as verdades de Deus. Não conseguem. Só Deus, através do seu Espírito, pode dar ao homem a capacidade de entender essas verdades espirituais, querido. É por isso que não tem a ver com o intelecto, tem a ver com a carne, entendeu? É por causa da fraqueza da carne humana que ele está usando a ilustração. Né? O homem, por mais inteligente, Paulo escreveu para uma geração de gente muito inteligente, entendeu? A época de Paulo. Mas por mais cabeção que o homem seja, ele não consegue compreender as verdades de Deus. Irmãos, deixa eu te dar um exemplo para poder fechar isso aqui. É a semana que vem a gente volta e aí trabalha isso mais detalhadamente, tá bom? Quando Paulo estava na cidade de Filipos pregando o evangelho, Atos 16, ele está pregando para um grupo de mulheres
E enquanto ele está pregando, a palavra diz que Deus, né, ou que o Espírito Santo, abriu o entendimento de uma mulher para que ela pudesse compreender aquilo que Paulo estava dizendo. Veja bem, irmãos, e eu espero que você entenda isso. Quando a gente ora pelas pessoas, e quando eu digo a vocês, olha, orem pelas pessoas, pelos amigos, pelos familiares, eu sei exatamente o que eu estou dizendo, irmãos. Enquanto Deus não vier ao encontro de um cidadão e abrir o entendimento dele para que a verdade faça sentido para aquela pessoa, ela jamais compreenda. Você pode falar de Cristo, do seu sacrifício, do amor de Deus, da ira de Deus, do que quiser, irmãos, não vai funcionar. Você pode contar a história, usar o que quiser, não adianta, irmãos. Não adianta apelar às emoções. Não adianta apelar ao intelecto da pessoa. Não adianta apelar para nada, querido. O que você tem que apelar é diante de Deus. Deus, abra o entendimento dela para ela compreender o que está ouvindo. Porque se Deus não fizer isso, irmãos, a pessoa não vai entender. Por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia diz que ela está morta espiritualmente. Segunda, porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dela. Há um bloqueio, irmãos. Há um bloqueio espiritual e a pessoa não consegue. Não consegue. Irmãos, ela não entende. Se entendesse, irmãos, não precisaríamos de apelos para as pessoas se converterem, entendeu? Quando Lídia compreendeu o que Paulo estava dizendo, naturalmente ela se converte, irmãos. Funciona dessa forma. Não tem a ver com o intelecto, querido. E semana que vem eu vou forçar a barra nesse negócio, porque, para mim, essa é uma das verdades mais importantes. Eu vejo muita gente tentando atrair as pessoas para Cristo com festa, com histórias, com isso, com aquilo, com humor, com música, com um monte de coisa, irmãos. Menos orando, entendeu? Menos buscando a Deus. Você pode até atrair as pessoas para a igreja, você pode até atrair as pessoas para o seu evento, você pode atrair as pessoas para o que você está fazendo, mas para Deus você não atrai dessa forma, querido. Porque aí a questão não é mais física, não é mais material, não tem mais a ver com capacidade intelectual, não tem mais a ver com eloquência, não tem mais a ver com nada. Tem a ver com uma questão espiritual. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, diz lá Paulo, ele vos deu vida. É Deus quem dá vida, irmãos. É Deus quem abre o entendimento, entende? Paulo está tratando disso aqui, querido. E é muito importante, irmãos, essa é uma das verdades mais fundamentais que a igreja precisa desesperadamente compreender, querido. Não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de capacidade intelectual, não é uma questão de inteligência, é uma questão de o Espírito abrir ou não abrir o entendimento de uma pessoa, de o Espírito iluminar ou não iluminar o entendimento de uma pessoa, irmãos. É espiritual, querido. Ah, pastor, quer dizer que ele não vai fazer? O que ele vai fazer agora? Meu irmão, a dica é, eu como pastor, a minha postura é, eu me preparo da melhor forma possível para fazer o que eu faço aqui e vou orar ao Senhor colocando tudo nas mãos dele. O resultado é com ele, irmãos. Eu não sou obrigado por abrir o teu entendimento. É Deus quem faz isso. Eu não sou obrigado por fazer você entender o que eu estou dizendo, de maneira alguma, querido. O meu papel é falar e, é lógico, ir para diante do Senhor e dizer, Senhor, faça, está lá em 1 Tessalonicenses, faça com que a palavra chegue ao coração dos teus filhos do poder do Espírito Santo, porque aí não há cadeias, não há prisão, não há nada que o Espírito Santo não possa romper para salvar alguém. É assim que funciona, querido. É assim que funciona. Por isso Paulo diz, fala como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Nós não terminamos esse assunto, não. Vamos voltar para ele semana que vem, tá? Aí depois a gente segue nosso texto. Se coloque de pé, por favor, querido, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que desafio, Senhor. Que desafio é a vida cristã, Senhor. Meu Deus, ilumine o nosso entendimento, Senhor. Para que verdades como essa, Senhor, calem profundamente no nosso coração, Senhor. Que sejamos instruídos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que possamos agir biblicamente, corretamente, diante das circunstâncias, Pai, mas principalmente diante do desafio de pregar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não permita, Senhor, que andemos, Pai, como que tateando, Senhor, espiritualmente, sem saber o caminho a trilhar, mas que o Teu Espírito nos ilumine, Senhor. Ou, como diz a palavra, Senhor,
que a tua palavra, Senhor, ilumine o nosso caminho. Que a tua palavra, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés, de maneira que possamos sempre, sempre, Senhor, trilhar os teus caminhos, sem nos desviar para a direita nem para a esquerda, sempre avante. Eu tenho certeza que essa é a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude e que teu Espírito ilumine o nosso entendimento, de maneira que nós possamos andar de acordo com a tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.